secretário, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás do Estado do Pará. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2021, no plenário Antônio Almeida Damascena, na sede da Câmara Municipal, às 10 horas, sob a presidência do vereador Dr. Jacques Vieira, secretariada pelos vereadores Josemir Lima e Maísa do Adãozão, foi feita a chamada dos vereadores pelo primeiro secretário, constando-se quórum legal. Com a presença dos vereadores Júnior do Gravatar, Arodinho da 17, Lênin da Peruana, Zé Almeida, Antônio da Bamerindos, Vanier Barbosa, Paulinho da Saúde e Nego da Loja. E a ausência do vereador Crisley Fernandes e Luciano do Real. O senhor presidente iniciou os trabalhos invocando a proteção de Deus e do povo eldorado-ense. E informou que esta se trata de uma sessão extraordinária para fim único e exclusivo de discussão e votação do PL 13/2021, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a criação de junta médica oficial do município de Eldorado dos Carajás, Pará, e da outras providências. E resolução 06/2021, disciplina a concessão de título de cidadão eldoradense e da outras providências. Ato contínuo. O primeiro secretário procedeu com a leitura da ata da sessão anterior, em que, posta em discussão e votação, a mesma foi aprovada por todos. Ordem do dia. Lido o relatório da CJR, a PL 13/2021, lido o PL 13/2021, de autoria do Executivo. Ao ser posto em discussão e votação, o mesmo foi aprovado por todos e será encaminhada para a sessão para sanção ou veto por parte do Executivo. Lido o projeto de resolução 6/2021, posto em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrar a presente sessão. Para constar, lavei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora plenária da Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás do Estado do Pará, em 29 de novembro de 2021. Obrigado, nobre vereador. Quero colocar em discussão a ata da sessão anterior. Os nobres vereadores têm algo a tratar? Não havendo cunho, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários façam algum sinal. Não havendo contrários, considero aprovada a ata da sessão anterior. Gostaria que o nobre vereador também fizesse a leitura dos expedientes que adentrou a esta Casa de Leis. Indicação número 58 de 2021. Indica ao Governo Municipal a instalação de manilhas do gabinete da vereadora Maísa do Adãozão. Excelentíssima Senhora Prefeita Yara Braga, cumprimentando-a cordialmente e no fiel dever da nobre função parlamentar, é que dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, com fundamento na Lei Orgânica Municipal e na forma regimental, que a Secretaria de Obras venha fazer a instalação de manilhas em 2 locais da vicinal do PA Boca do Lago, sendo próximo ao senhor Mineiro, vicinal principal, e próximo ao senhor Almir, estrada que dá acesso à fazenda Rita de Cássia. Justificação. Esta indicação tem por finalidade atender a população em busca de melhoria da trafegabilidade das vias de acesso dos produtores rurais neste município, pois os mesmos utilizam essas vicinais para escoamento da produção e do transporte escolar. Na oportunidade, agradeço a atenção e o atendimento de Vossa Excelência em todas as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e social da nossa região. Plenária Antônio Almeida Damascena, em 6 de dezembro de 2021. Bem, nós temos uma indicação que chegou da vereadora Maísa, será pautada então para a nossa ordem do dia. E nós já vamos passar então para a primeira pauta desta ordem do dia. Chamo então para votação o PL 012/2021,
do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial para atividade assistência ao idoso e da outras providências. Convoco o vereador relator do projeto, da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Crisley Fernandes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei ordinária de número 012 de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial para atividade de assistência ao idoso e da outras providências. Relator vereador Crisley Fernandes. Inicialmente, em razão da impossibilidade deste relator estar presente na sala de reuniões da Comissão de Justiça e Redação por problema de saúde, passamos a trabalhar na elaboração do nosso relatório em minha residência na forma home office. Ao analisarmos a proposição, observamos que o processo foi apresentado em plenário dia 22/11 de 2021. No dia 25/11 de 2021, foi encaminhado ao assessor jurídico para elaborar o parecer. Concluído o parecer, no mesmo dia, foi distribuído à assessoria legislativa na forma digital, que elaborou o parecer igualmente no mesmo dia e ambos concluídos. As comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento são as comissões competentes para analisar e elaborar os pareceres conclusivos necessários para um melhor embasamento por parte dos parlamentares em todo o processo de discussão e votação da proposição em plenário, cabendo a esta assessoria. A Comissão Redação exauriu o parecer dia 29/11 de 2021, opinando pela constitucionalidade e legalidade, podendo o processo seguir seu fluxo normalmente. Obrigado, vereador Crisley Fernandes. O voto da Comissão de Justiça e Redação, então, é favorável para a aprovação deste projeto. Nós temos também o relatório da Comissão Finanças e Orçamento. O vereador Antônio dos Santos Pinto. Fazer a leitura? Vereador Crisley, permaneça na leitura da Comissão de Finanças e Orçamento, por favor. É só quando eu posso falar. Não dá para fazer separado. A regra é separada. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei de número 012 de 2021, do Poder Executivo, que também dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial para atividade de assistência ao idoso e da outras providências. Autor, prefeito Yara Braga Miranda. Relator, vereador Antônio da Bamerindos. O relatório. A prefeita Yara Braga Miranda, buscando através do projeto de lei 012/2021,
autorização para abertura de crédito adicional especial para atividade de assistência ao idoso. O processo foi apresentado em plenário dia 22/11/2021 e no mesmo dia foi encaminhado ao assessor jurídico desta Casa de Leis. O processo número 012/2021 foi distribuído na forma digital pelo assessor jurídico para o técnico legislativo, bem como para todos os vereadores, sem exceção, em 23/11/2021, já solicitando o parecer do técnico legislativo, bem como para os relatores das comissões competentes tomarem conhecimento. Participam deste projeto a Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer jurídico, datado em 25/11/2021, opina pela constitucionalidade e legalidade. O parecer técnico legislativo, confeccionado em 25/11/2021, concluiu pela tramitação favorável do projeto. A Comissão de Justiça e Redação exauriu o parecer no dia 29/11/2021, opinando pela constitucionalidade e legalidade, podendo o processo seguir seu fluxo normalmente. É o relatório, passamos para análise. Inicialmente, cumpre esclarecer que esta comissão tem competência para emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro e especialmente sobre proposta orçamentária, sobre prestação de contas do prefeito municipal, sobre prestação de contas da mesa diretora da Câmara Municipal, proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou ao interesse ao crédito público. Quinto, balancetes e balanços da Prefeitura para acompanhar ao andamento e despesas públicas. Sexto, balancetes e balanços da mesa diretora da Câmara Municipal. Sétimo, proposições que fixem o vencimento do funcionalismo e os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, chefe de departamentos, seus equivalentes. Neste caso, passo de forma alinhada a competência desta comissão. Cabe observar que o presente projeto de lei ordinária trata-se de remanejamento de crédito, qual inicialmente não necessitaria de autorização da Câmara Municipal, pois já existe previsão de suplementar em 50% conforme a LDO, conduto necessária à autorização desta Casa de Lei através de lei ordinária, pois tem-se uma dotação a ser acrescida ao orçamento municipal, sendo a 3.3.90.43, subvenções sociais. Cumpre ainda salientar que o termo subvenções sociais é a transferência de recursos para atender a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que exerçam atividade de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação. Importante citar que o projeto de lei 012/2021 não gera despesa para esta municipalidade, pois o valor de R$50 mil não será uma despesa a mais, pois este será retirado da dotação orçamentária de número 3.3.90.39. Outros serviços de terceiros e pessoas jurídicas, sendo esta dotação dentro da classificação funcional programática da própria administração, no Código 08, na subclassificação assistência ao idoso, Código 08-241, que se desdobra
na subclassificação de assistência ao idoso, código 08.241.007.2.062. Neste último, será acrescentada a natureza da despesa, 3.3.90/43, subvenções sociais. Portanto, compreendemos que a prefeita, desde que autorizada pela Câmara Municipal, pode criar a natureza da despesa, remanejando o valor de uma dotação que não está utilizada para uma que irá contribuir com a manutenção dos moradores eldoradenses. Voto do relator. Em face do exposto, o projeto reveste-se de boa para tanto voto a favor da tramitação, devendo seguir seu fluxo normal no mérito, também deve ser acolhido. Por isso, voto pela aprovação. Vereador Antônio dos Santos Pinto, PDT. Muito bem. Muito obrigado, vereador Cristilei. Feita a leitura, então, dos pareceres. Só retificando aqui nos pareceres, né, o ano está 2019 para modificar para 2021, o erro material de digitação que será corrigido. Coloco então, feita a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e também de Finanças e Orçamento, coloco em discussão o projeto de lei que trata sobre o crédito adicional especial para atividade assistência ao idoso e da outras providências. Não há discussão. Ponho então em votação de forma simbólica os nobres vereadores aqui presentes que votam favorável ao projeto de lei, permaneçam como estão e os contrários façam algum sinal. Não havendo contrários, eu considero então o projeto de lei aprovado por todos e será encaminhado para o Executivo sancionar. Chamo a pauta agora o segundo projeto de lei desta pauta, o projeto de lei 016/2021 do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a promover a dissolução, liquidação e posterior extinção do CNPJ sob o número 06 103 015 000161, que trata da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Eldorado do Carajás e da outras providências. As comissões de Justiça, Finanças e Orçamento, Educação e Cultura e Assistência Social. Convido mais uma vez o nobre vereador Cristilei Fernandes, relator da Comissão de Constituição e Justiça, para a leitura deste relatório, que neste caso foi conjunto. É o do CNPJ, da Educação. O que estava lá já foi. Já. Agora é outro. Lei, falta mais uma. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. É o parecer conjunto ao projeto de lei de número 016/2021, do Poder Executivo. Projeto que autoriza o chefe do Poder Executivo a promover a dissolução, liquidação e posterior extinção do CNPJ sobre o número 06.103.015/000161
mil de ré, barra 61, que trata da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto de Eldorado do Carajás e das outras providências. Autor, prefeita Yara Braga Miranda. Relatores, vereador Cristley Fernandes, vereador Antônio da Bamerindos, vereador Vaniele Barbosa. Legalidade ao parecer em conjunto. Preliminarmente, informamos que, devido à falta de servidores nesta Casa de Lei, bem como por não existir impedimento legal de as comissões temáticas confeccionem pareceres em conjunto, visto que o próprio Senado assim informa. Vejamos, na hipótese de a proposição tramitar por mais de uma comissão, o parecer poderá ser oferecido em separado ou em conjunto. Desta maneira, é plenamente aceitável que as comissões apresentem seus pareceres em conjunto, pois foi observado que não há impedimento em nossa atual lei orgânica e muito menos em nosso regimento interno, qual, inclusive, quando se trata de redação final, artigo 162, tem-se o artigo 167, parágrafo 3º, que dá às comissões o prazo em conjunto. E no mesmo caminho é o relatório interno no capítulo 2 da tomada de contas do prefeito, que em seu artigo 181, parágrafo 1º diz: o parecer das comissões permanentes será prolotado em conjunto, concluído com a respectiva proposição pela rejeição ou aprovação das contas. Neste sentido, todos os membros, presidentes, relatores e membros das comissões possuem o entendimento que é constitucional e legal realizar a confecção do parecer conjunto, a qual passamos a descrever. Outro fundamento que utilizamos para a confecção do parecer em conjunto é o curto prazo para a votação antes do recesso, uma vez que o artigo 53, parágrafo 7º e seguintes do regimento interno desta Casa de Lei estabelece prazo diferenciado ao tratar de processo com pedido de urgência. Assim, visando o bem-estar da municipalidade, acreditamos que, confeccionando o parecer em conjunto, será possível a votação do projeto de lei 06/2021 do Executivo ainda neste semestre. O relatório. A prefeita Yara Braga Miranda requer autorização para promover a dissolução, liquidação e posterior extinção do CNPJ sobre o número 06-103-015 mil de ré, barra 61, que trata da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Eldorado do Carajás. A prefeita justifica relatando que a municipalidade necessita de organização administrativa e o presente CNPJ vem gerando ônus à municipalidade, tendo em vista que existe o Fundo Municipal de Educação de Eldorado do Carajás, sobre o CNPJ 29 940 948 mil de ré 09. É o Fundo Municipal de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, sobre o CNPJ 30 048 957 mil de ré, barra 79. Este que já realizam a organização administrativa, financeira, orçamentária e contábil do município. Terceiro, vamos para a análise. Cumpre esclarecer que a Comissão de Justiça e Redação está se manifestando quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico do projeto, bem como sobre seu aspecto gramatical
e lógico. É importante destacar que o exame do assessor jurídico cinge-se tão somente à matéria jurídica envolvida nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Em observância ao projeto jurídico desta Casa, o mesmo opina-se no sentido de que o projeto de lei atende aos pressupostos constitucionais e legais e, sob o aspecto jurídico, encontra-se apto a ser aprovado até o presente momento. Quanto ao projeto, observamos que, na forma do disposto no artigo 69, parágrafo 5º da Lei de número 9.394/de 1996, a movimentação dos recursos financeiros creditado na conta bancária única e específica do Fundeb deverá ser realizada pelo secretário de Educação do respectivo governo, solidariamente com o chefe do Poder Executivo, atuando mediante delegação de competência desta, para atuar como ordenador de despesa desses recursos, tendo em vista a sua condição de gestor dos recursos da educação. Motivo pela qual a Comissão de Justiça e Redação opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 016/2021, que busca a autorização para promover a dissolução, liquidação e posterior extinção do CNPJ de número 06-103-015-1000-Ré-61, que trata da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto de Eldorado do Carajás. No que tange à competência da Comissão de Finanças e Orçamento, neste parecer, esta comissão tem competência para emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, especialmente sobre proposta orçamentária, prestação de contas do prefeito municipal, prestação de conta da mesa diretora da Câmara Municipal, proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal, ao interesse ao crédito público, balancetes e balanços da Prefeitura, para acompanhar o andamento das despesas públicas, balancetes e balanços da mesa diretora da Câmara Municipal, proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo e os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretário, chefe de departamento e seus equivalentes. Percebemos que o CNPJ a ser extinto está em desuso, gerando apenas despesa a este município. Desta forma, age corretamente em dar baixa no mesmo, extingui-lo, motivo pela qual a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela constitucionalidade, legalidade do projeto de lei. No que tange às competências da Comissão de Saúde, neste parecer, a comissão reserva-se aos projetos com matérias referentes à educação, ensino e artes. Comissão de Educação e Saúde. Artes ao patrimônio histórico, ao esporte e lazer, à higiene e saúde e às obras assistenciais. Neste caso, os membros da Comissão Especial de Saúde atendem que o tema que envolve o direito à educação, ensino, cultura, uma que o CNPJ a ser extinto, é relativo da Secretaria de Educação. Neste passo, não ouvidamos que os valores relativos à educação naveguem pelos CNPJ 29, 940, 948,
mil de ré 09, Fundo Municipal de Educação de Eldorado do Carajás, e no CNPJ 30.048.957, mil de ré 79, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Neste passo, não existe razão para continuarmos com um CNPJ sem uso, o qual apenas gera despesa, motivo pela qual a Comissão Especial de Saúde vota a favor de Educação, vota a favor da tramitação da matéria, devendo o projeto 06/2021 do Executivo ser aprovado. Voto dos relatores. Os relatores da Comissão Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão Especial da Educação, com base nos pareceres jurídicos e do diretor legislativo e pela explanação acima, votam que o projeto reveste de boa forma constitucional legal, jurídico e de boa técnica legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Sala das Comissões, em 26 de novembro de 2021. Muito obrigado, vereador Crisley. Coloco em discussão o projeto de lei de número 016, que trata sobre a extinção do CNPJ da Educação. Com a palavra... Só ressaltando aos nobres colegas que esse projeto de lei 016/2021 é apenas extinguindo um CNPJ que está em desuso para um novo CNPJ. Só para ressaltar, presidente, ele já está há mais de 10 anos inativo, entendeu? Então, assim, para que os nobres colegas não fiquem preocupados em relação a isso. A educação existe mais 2 CNPJ, que é do Fundo Municipal de Educação e outro do Fundeb. Então, só isso, tá, presidente? E também, né, presidente, você falar que é uma despesa que sai das costas do município, né? Ele, por enquanto, só está gerando despesa, né? E essa despesa do qual acarretará em multa e também pode ficar inviável a receber recurso ao município, né? Isso aí. Não havendo mais vereadores inscritos para discussão, coloco então em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, façam algum sinal. Não havendo voto contrário, considera aprovado e será encaminhado para a sanção do chefe do Poder Executivo Municipal. Último projeto de lei pautado para esta sessão é o projeto de lei de número 17, de autoria também do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do inciso 1 do artigo 6º da Lei 462/2020, que trata do orçamento anual do município para o exercício de 2021. Passo também para a leitura do parecer, para o vereador Crisley. Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, conjunto também. Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 22/2021. Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 17/2021. Autoria do Executivo Municipal. A ementa dispõe sobre alteração no inciso 1º do artigo 6º da Lei de número 402 de 2020, que trata da Lei Orçamentária do município para o exercício financeiro do atual município. Relatório conjunto da Comissão de Justiça e Redação em Finanças e Orçamento. O referido projeto de lei, de autoria do Executivo Municipal, deu entrada na Secretaria da Câmara Municipal no dia 22/11/2021, sobre o protocolo de número 129/21,
as relatorias das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Eldorado do Carajás, por seus membros relatores, infraassinado, após as análises do projeto de lei de número 011/2021, LOA 2022, para discussão e votação por parte dos demais membros das referidas comissões em primeiro turno, para votação por parte do plenário em primeiro turno. Após as análises do referido projeto de lei, passam a relatar o seguinte parecer. O referido projeto de lei propõe alteração no inciso do artigo 6º da Lei 462/2020, que trata da Lei Orçamentária Anual do município para o exercício de 2021. Parecer técnico jurídico sobre o projeto de lei em referência. Quanto à iniciativa, a iniciativa da proposição por parte do Executivo Municipal está de acordo com as normas e as atribuições estabelecidas pelo Executivo Municipal, podendo ser de iniciativa da nobre prefeita municipal. Outro sim, observamos que a proposição está de acordo com a legislação que trata dos procedimentos legais estabelecido para abertura de crédito suplementares na lei orçamentária do município. Quanto à técnica legislativa, Lei Complementar 95/98, observamos que a proposição seguiu as normas estabelecidas pela Lei Complementar de número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Portanto, a proposição está perfeita quanto à técnica legislativa. Quanto ao regimento interno da Câmara Municipal e à estrutura redacional gramatical da proposição, observamos que a proposição está de acordo com os dispostos regimentais desta Casa de Leis. Quanto à estrutura redacional e gramatical, não encontramos qualquer erro que venha prejudicar os objetivos da proposição. Parecer do relator. Após analisarmos minuciosamente a referida proposição, assim como a justificativa da gestora municipal, estas relatoria é a favor da aprovação da referida proposição, até então que ocorreram muitos fatos novos que aumentarem as demandas de despesa do município. Outro sim, a referida proposta visa apenas os necessários ajustes no orçamento atual do município, de valores não previstos durante a elaboração da proposta orçamentária, assim como para que a gestora possa obter a autorização do Legislativo para proceder com a adição de um crédito no orçamento, necessário para atender às demandas das obrigações financeiras do Executivo Municipal durante final do atual exercício financeiro do município. É o parecer desta diretoria do Legislativo. Sala das Comissões Permanentes, em 2 de dezembro de 2021. Relator, vereador Crisley Fernandes, Antônio dos Santos Pinto. E o parecer conjunto, vereador Vaniele Barbosa Nascimento, Antônio Lino Júnior, Heleno Barbosa dos Santos. Obrigado, vereador Crisley. Coloco em discussão o projeto de lei 017, de autoria do Executivo. Algum vereador inscrito para discussão? Não há discussão, coloco então em votação. Os vereadores presentes que são favoráveis à aprovação do referido projeto de lei permaneçam como estão. Os contrários, façam algum sinal. Não havendo contrários, considero aprovado o projeto de lei, que também será encaminhado para o Executivo Municipal. Passamos agora para a votação do projeto de decreto legislativo número 02 de 2021, que trata da
concessão do título de cidadão douradense e da outras providências. Solicito o primeiro secretário para que faça a leitura do inteiro teor mesmo, para que seja discutido e votado pelos nobres vereadores. Perfeito. Concede o título de cidadão douradense e dá outras providências. Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás decreta, artigo 1º, concedido pela Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás do Estado do Pará, na forma do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, o título de cidadão douradense pelos relevantes serviços prestados à comunidade nos mais diversos campos da sociedade, em prol do desenvolvimento desta municipalidade, aos senhores e senhoras abaixo indicados pelos seus respectivos vereadores. Mesa diretora, pastor Reginaldo Pereira Bizaria, presidente. Olimar Rodrigues de Jesus, segunda secretaria. Dr. Jacques Vieira, PSD. Simão Pedro Alves de Almeida Júnior. Antônio Alves de Oliveira e Antônio José Pereira da Silva. Cícero, boa tarde. Eu estou na Câmara, na sessão. Aí daqui eu vou contigo para a gente resolver isso. Não, abre a sessão aí. Não, eu tinha já para mandar ela, mas deu meu corre-corre. Porque... O projeto ainda vai para a sessão? Eu queria ler da mesa e vou voltar de novo. A diretora, para sensibilizar a professora. Ah, que eu saí. Deixa eu ler o nome dela aqui. Aí é só botar. Vou solicitar novamente o primeiro secretário que faça a leitura novamente, uma vez que ficou um pouco corrido e alguns não entenderam os nomes. Então, por favor. Mesa diretora. Pastor Reginaldo Pereira Bizaria, presidente. Professora Francisca Bezerra, primeiro secretário. Olimar Rodrigues de Jesus, segunda secretaria. Segundo, Dr. Jacques Vieira, do PSD. Indicados: Simão Pedro Alves de Almeida Júnior, Antônio Alves de Oliveira, Antônio José Pereira da Silva. Terceiro, indicado do vereador Cristley Fernandes, MDB, Edinaldo Alves de Souza, Edgar Rocha Fernandes, Severino Sampaio Nascimento Macedo. Quarto, indicados, vereador José Lima, PSD, Charles Silva de Souza, Claudinei Fernando do Nascimento e professor Manuel Felício da Silva. Quinto, indicados, Maísa Adozão, PSC, Apoliana Guimarães, Osmildo Porfrio da Costa, Miraci Pereira Fonseca. Sexto, Vanieri, indicados do vereador Vanieri Barbosa, PSC. Ana Maria Rodrigues de Oliveira, Flávio Barbosa Soares, Manuel Nonato da Conceição Mesquita. Sétimo, Paulinho da Saúde, MDB. Alain Francisco Herculino. Júlia Gabriela Oliveira Santos. Júnior Césio de Almeida Marques. Oitavo, Leno da Peruana, PTB. Cleidmar da Silva Santos. Enilson Barbosa dos Santos. José Oliveira dos Santos. Nono, vereador Nego da Loja, MDB. Valtenir da Campo. Arion Araújo Souza. Wilcimar Alves da Silva. Décimo, Antônio da Bamerindos, PDT. Aí, quanto folheto do
Não, eu falei que ela podia dar outra questão de cá, mas ficar a indicação do outro. Pois é, mas continua porque não está lá. Entendeu? Não pode, gente. Controle por depois que agora você baixa. Bota desse aqui pra baixo, o meu, e esse aqui vai lá pra cima. Pode ser, eu vou fazer aqui. Cada um dá 3 na hora. Vou botar aqui, deixa eu ver um minuto. Vocês acham? O meu tá pronto aí, o meu tá. Só retificando. Vamos lá, gente. Isso. Os nobres vereadores, por favor, voltem em seus lugares. Só retificando. Indicação da Paulinha da Pessoal, Saúde. pessoal, só um momento. Após a leitura, vocês terão a possibilidade e o direito de discutir sobre o decreto. Não está votado ainda. Então, solicito que os nobres vereadores voltem aos seus assentos para a Paulinha da continuidade Saúde, leitura dos MDB. nomes dos indicados. Alain Francisco Herculino. Júlia Gabriela Oliveira Santos. Patrick Souza Martins. Indicação Antônio da Barbeirinha dos PDT. Uribatã José de Oliveira. Ronário Soares de Brito. Roberto Alves Rezende. Indicação vereador Luciano do Real, MDB. Maria Nélia Corrêa Clarindo. Maria de Lourdes Alexandre da Silva. Indicação vereador Haroldinho, da 17 de abril, PL. Antenor Alves da Silva. Antônio Alves de Oliveira. João Ramos dos Santos. Vereador Júnior do Gravatar. Maurício Pompeia Fraga Filho. Francisco Félix Ribeiro Lima. Edilene Rodrigues da Silva. É o filho. Vereador José Almeida. Professor José Almeida. Francinei Marques da Costa. Indicação. Francinei Marques da Costa. Cleito Santiago da Silva. Maria dos Reis Silva de Castro. Artigo 2º. O título honorífico é que se refere ao artigo 1º. Será entregue ao homenageado em sessão especial comemorativa do aniversário da cidade, que será realizado no dia 3 de dezembro do corrente ano, às 10 horas, conforme a disciplina pela resolução número 006, de 30 de novembro de 2021. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificação. O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade dar fiel cumprimento aos dispositivos da Lei Orgânica Municipal que versam sobre a indicação dos agraciados com o título de cidadão adoradense. As indicações seguirão o rito da resolução número 006, de 30 de novembro de 2021. Por esse motivo, não estão eivados de nulidades. É com base nesses argumentos que submeto esta proposição à análise de meus pares, contando com seu apoio para sua aprovação. Plenário Antônio Almeida Damasceno, em 6 de dezembro de 2021. Assim logo aí. Coloco agora em discussão para os nobres vereadores que fizeram a indicação, para verificar se há algum erro gráfico de nome, algum acento, algum sobrenome que porventura não consta aqui, uma vez que os nobres vereadores tiveram acesso à nossa resolução que disciplinou, né, a forma de encaminhar os nomes para a secretaria desta Casa de Leis. Algum vereador queira fazer alguma retificação nos nomes? Todos os nomes que foram mencionados aqui estão de acordo com os memorandos que Vossa Excelência encaminharam, correto? Vamos colocar então em votação. Discussão, vereador. Eu só queria parabenizar, e houve uma falha minha, fico até cobrado, porque você sabe que eu sou cobrado em casa referente às questões das mulheres, né? Como são 3 indicações, próximo ano a gente indica 2 homens e 1 mulher, 30%. Meu amigo, eu fui cobrado em casa pelas minhas indicações, mas só parabenizar o vereador Luciano, né, aqueles que teve indicações de mulheres, né, aqui também recebeu o título de cidadão. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, viu?
Quero então colocar em votação o projeto de decreto legislativo para que já tenha a sua validade quanto antes, para a gente fazer a expedição dos diplomas para os nobres cidadãos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão em votação simbólica e os contrários façam algum sinal. Não havendo contrário, considero então aprovado o projeto de decreto legislativo Tem que segurar o braço da Paulinha direto. e será encaminhado para a promulgação desta presidência. Não, o que tu riscou. Informo aos nobres vereadores que os convites para serem entregues aos seus indicados estão dispostos na secretaria desta casa e que a sessão será no dia 13 de dezembro, portanto, próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, traje esporte fino ou social, uma vez que será uma sessão solene e também de aniversário de 30 anos desta municipalidade. Doutor Jacques, os títulos terão... Não estou ouvindo. Os títulos vão estar prontos antes da sessão? Os títulos vão estar prontos até sexta-feira. De quinta a sexta-feira já estarão prontos na secretaria para aqueles que quiserem levar para fazer moldura. De toda sorte, ele vai ser entregue num papel timbrado da casa e também no envelope oficial. Vamos para a nossa última pauta. Antes, quero colocar em discussão a indicação da vereadora Maísa. A indicação da vereadora Maísa indica ao governo municipal a instalação de manilhas na vicinal Boca do Lago. Os vereadores favoráveis a essa indicação para que seja encaminhado ao executivo permaneçam como estão. Os contrários façam algum sinal. Não há contrários, considero então aprovado e será encaminhado para o executivo tomar as providências. Agora sim, nossa última pauta do dia da nossa sessão extraordinária. Discussão do primeiro turno da proposta de emenda à lei orgânica do nosso município, que modifica o inciso 17 do artigo 66 da lei orgânica municipal e dá outras providências. A proposta é de minha autoria, encampado com a assinatura dos vereadores Vaniele Barbosa, do PSC, Haroldina, 17 de abril, do PL, Paulinha da Saúde, MDB, e vereador Zé Almeida, PSB. A proposta trata do seguinte: o inciso 17 do artigo 66 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação: inciso 17, colocar à disposição da Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, sendo incluído na base de cálculo do 12º a receita de contribuição composta pela contribuição de iluminação pública, CIP, em conjunto com as demais receitas integrantes da base de cálculo já definidas pela Constituição Federal. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. A justificativa é um pouco extensa, eu não vou me alongar, mas, em resumo, a nossa lei orgânica ela não prevê que a taxa de iluminação pública ela compõe os créditos, né, que devem fazer o cômputo do 12º. Nós temos entendimentos já do próprio Tribunal de Contas do nosso município de que essa base de cálculo pode sim compor desde que haja previsão na lei orgânica do município. Municípios vizinhos nossos, como Paraupebas, Marabá, né, já fizeram essa inclusão com essa autorização do TCM e também julgados dos tribunais superiores. Então não há nenhuma ilegalidade, mas nós temos que constar na nossa lei orgânica, por isso é uma emenda à lei orgânica municipal que eu passo então à apreciação dos nobres vereadores. A nossa lei orgânica diz que a emenda ela deve passar por todas as comissões e eu peço então ao vereador Cristilei Fernandes que faça a leitura da Comissão de Justiça e Redação e as demais comissões, o nobre vereador leia apenas o voto das comissões, se são favoráveis ou não.
Parecer a proposta, a lei orgânica de número 1 de 2021, do Poder Legislativo, que modifica o inciso 17 do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e de outras providências. Autor, vereadores: Jackson Vieira dos Santos Silva, Vaniele do Nascimento Barbosa, Haroldo de Jesus Oliveira, Antônio dos Santos Pinto, Paula Bucão de Araújo, José Almeida Araújo. Relator, vereador Crisley Fernandes da Penha. Relatório: os 5 nobres vereadores propõem a alteração no inciso 17 do artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Eldorado do Carajás. O objetivo da proposta será para incluir no cálculo do 12º a contribuição de iluminação pública. A proposta foi protocolada dia 29 de 11 de 2021. No mesmo dia foi encaminhada ao assessor jurídico, confeccionando seu parecer em 30 de 11 de 2021, solicitando o parecer do técnico legislativo nesta mesma data. O técnico legislativo confeccionou parecer ainda no dia 1º de 12 de 2021. A proposta da ementa foi distribuída para as comissões temáticas desta Casa de Leis em 30 de 11 de 2021, na forma digital, pelo assessor jurídico. É o relatório, passamos a analisar. Análise. Pela Constituição Federal, o município de Eldorado do Carajás pode legislar sobre assuntos de interesse local, permissivo no artigo 30, primeiro, no tocante à iniciativa, a respaldo legal do Legislativo, como expõe o parecer jurídico. Não trata-se de uma competência privada do Executivo. Quanto ao aspecto legal, o projeto tem amparo pela lei estadual em seu artigo 56. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição dos vereadores atende aos anseios da comunidade eldoradense. Voto da relatoria. Em face do exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa, e, no mérito, também deve ser acolhido. Por isso, votamos pela aprovação. Relator Crisley Fernandes. Comissão de Justiça e Redação, 1º de dezembro de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da proposta da emenda à lei orgânica em seu inciso 17 do artigo 66, qual tramita sob o número 001 de 2021, de iniciativa do Legislativo. Sala das Comissões, em 1º de dezembro de 2021, estiveram presentes os senhores vereadores Vaniele do Nascimento Barbosa, presidente da comissão, Crisley Fernandes da Penha, relator, Antônio Lino de Souza Júnior, membro. A Comissão de Finanças e Orçamentos. O voto da Comissão de Finanças e Orçamento, em face do exposto, vota a favor da tramitação, devendo seguir o seu fluxo normal e, no mérito, ao final, devendo ser aprovado. Por isso, vota pela aprovação. Vereador Antônio dos Santos Pinto, relator. O parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 01 de dezembro de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de emenda à lei orgânica em seu inciso 17 do artigo 66, qual tramita sob o número 001 de 2021, de iniciativa do Legislativo. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2021, estiveram presentes os vereadores, presidente da comissão,
Heleno Barbosa dos Santos, o relator Antônio dos Santos Pinto e membro Crisley Fernandes da Penha. Parecer da Comissão de Terra, Obras e Serviços Públicos. A Comissão de Terra, Obras e Serviços Públicos vota, em face do exposto, o voto a favor da tramitação, devendo seguir seu fluxo normal, e no mérito, ao final, devendo ser aprovado. Por isso, vota pela aprovação. Relator Haroldo de Jesus Oliveira. A votação da relatoria. A Comissão de Terras, Obras e Serviços Públicos, em sessão de 2 de dezembro de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica em seu inciso 17 do artigo 66, qual tramita sob o número 001 de 2021, de iniciativa do Legislativo. Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores. Presidente da Comissão, Luciano Marques de Moraes. Relator Heleno Barbosa dos Santos. Vereador Haroldo de Jesus, membro. O voto do presidente da comissão, Luciano Marques de Moraes. Eu, presidente desta comissão, o relator, pois o capítulo... Divijo do relator, pois a CIP não está implícita como imposto ou taxa, mas sim como contribuição. Logo, não está no cálculo do adécimo. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, o relatório. Em face do exposto, voto a favor da tramitação, devendo seguir seu fluxo normal, no mérito, ao final, devendo ser aprovado. Por isso, voto pela aprovação. Relator, vereador Vaniele Barbosa. Parecer das comissões. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em sessão de 2 de dezembro de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica em seu inciso 17 do artigo 66, qual tramita sobre o número 001 de 2021, de iniciativa do Legislativo. Sala das Comissões. Em 2 de dezembro de 2021, estiveram presentes os senhores vereadores. Presidente da Comissão, Paula Bucão de Araújo. Relator, Vaniele do Nascimento Barbosa. Membro, Antônio dos Santos Pinto. O parecer da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. O voto do relator. Em face do exposto, o voto a favor da tramitação, devendo seguir o seu fluxo normal e, no mérito, ao final, devendo ser aprovado. Por isso, vota pela aprovação. Relator, vereador Haroldo de Jesus Oliveira. O parecer da comissão. A Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, em sessão de 3 de dezembro de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, no mérito pela aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica em seu inciso 17 do artigo 66, qual tramita sob o número 001 de 2021, de iniciativa do Legislativo. Na sala das comissões, em 3 de dezembro de 2021, estiveram presentes os senhores vereadores. Vereador Edson de Deus Vieira, presidente da comissão, vereador Haroldo de Jesus Oliveira, relator, e o vereador Heleno Barbosa dos Santos, membro. Comissão de Minas e Energia. O voto da comissão do relator, em face do exposto, votou a favor da tramitação, devendo seguir seu fluxo normal e, no mérito, ao final, devendo ser aprovado. Por isso, vota pela aprovação vereador relator Antônio Lino de Souza Júnior. E o parecer da comissão.
A Comissão de Minas e Energia, em sessão de 3 de dezembro de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da proposta de emenda à lei orgânica com seu inciso 17 do artigo 66, qual tramita sob o número 001 de 2021, de iniciativa do Legislativo. Na sala das comissões, em 3 de dezembro de 2021, estiveram presentes os senhores vereadores. Presidente da comissão, vereador José Almeida Araújo. Relator, vereador Antônio Lino de Souza Júnior. Membro, vereadora Paula Bucão de Araújo. Muito obrigado, vereador Cristilei. Feita a leitura, então, do relatório da Comissão de Constituição e Justiça e do voto das demais comissões, destacando o voto do presidente da Comissão de Terras, vereador Luciano, que diverge, pois seu entendimento é contrário ao entendimento desta emenda. Coloque em discussão, então, os nobres vereadores, para que possamos votar o primeiro turno, que a nossa lei orgânica ela precisa ser emendada ou modificada com o segundo, 2 turnos de votação. Coloque em discussão. Senhor presidente. Sim. Queria só esclarecer aqui meu voto de contrário, apesar que esse dinheiro seria bem-vindo para fazer algumas coisas na nossa casa, mas pensando no futuro próximo, pode-se colocar isso em dúvida o parlamento. Quando vir o ano que vem, algum ano seguinte, que o mandato passado nós tivemos esse imbróglio todinho, que a CELPA arrecadar ao município, conseguia arrecadar 45 mil de energia, de iluminação, e o déficit, o que vinha do gasto com a iluminação da CELPA era 112 mil. Como foi colocado novas lâmpadas, nova contabilidade, hoje isso tudo aumentou. Então, naquele tempo, foi feito um estudo junto com a Câmara, a Prefeitura e a CELPA, e tivemos que reajustar. Então, quando eu falo em reajustar, já está colocando muitas lâmpadas em vários setores que não tinha. Próximo ano, a CELPA vai mandar a conta de novo, que aumentou o número de luminária e vai aumentar a iluminação. Então, diante disso, eu vejo o seguinte: quando a gente for votar aqui nessa casa, qualquer reajuste da iluminação pública, vai ficar em dúvida a casa se é benefício da casa ou se realmente é reajuste. Então, por esse motivo, apesar do doutor já ter falado que tem um entendimento do Ministério Público, ou do TCM, dando um aval, eu voto contrário. Só para vereador Vanella. Presidente, eu queria só relatar, que fique bem claro, que o vereador Luciano ele falou em reajuste. Em nenhum momento essa casa está reajustando o preço da taxa de iluminação pública. É porque, assim, quando se fala em reajuste, dá-se a entender que vamos ter de aumentar a despesa do município. E é pelo contrário. Viu, vereador? É porque, só para que fique claro, para quem está nos assistindo, não entenda que é reajuste. Calma. Eu acho que você entendeu assim errado. Eu falei o seguinte: no futuro próximo, com o aumento da iluminação, foi o que aconteceu no passado. Quando as luminárias são colocadas a mais, a CELPA vai mandar para a Prefeitura que a arrecadação está menor do que o valor da CELPA. E nisso tem que ser feito um reajuste para poder adequar. Estou falando não em reajuste agora, você entendeu errado. No futuro próximo pode ser feito esse reajuste. E nesse reajuste, quando a gente for vir para essa casa, uma possível reajuste daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode colocar em dúvida esse parlamento. Beleza, só para os novos colegas entenderem, a questão da iluminação pública do nosso município, ela avançou muito nesse decorrer desses 12 meses. Como? Com a implantação de lâmpadas de LED, que é 70 vezes menos, aliás, 70 vezes mais econômica, é isso que eu quero dizer. Enquanto uma lâmpada convencional gastaria 10 kWh, uma lâmpada de LED gasta só 3 kWh, só para nós ter noção. Ou seja, com a possibilidade do aumento das lâmpadas de LED no nosso município, vai se equilibrar uma sobra em relação a essa questão. Então, assim, tem meu voto favorável a isso, porque não altera em nada não altera nada de bônus para o município. Pelo contrário, tá? Oi. Vereador Josemir.
Só complementar um pouco aí o que o vereador Vanieri falou, até mesmo, vereador Luciano, porque a CELPA, ou a Equatorial, que agora ela trabalha em cima de pontos. Microfone. Ela trabalha em cima de pontos, né? Em cima de pontos, a iluminação pública. Esses pontos, eles não foram alterados. E o que foi feito agora, aí eu já ia falar, mas o vereador Vanieri foi bem na colocação dele, foi um trabalho feito que está sendo feito em toda a cidade, que é a questão pela economia. Não tem como, e só explicando para a comunidade, porque depois eles vêm para cima, nós não estamos aqui votando nenhuma questão de reajuste. Não tem nem como fazer o reajuste depois, só se for para menos, porque o trabalho que foi feito agora foi para diminuição de consumo de energia pública. Entendeu? Só para deixar bem claro. Só para também, a título de esclarecimento, essa emenda ali orgânica, ela vai apenas trazer uma consonância para a nossa lei orgânica que não há sobre esse repasse. Quanto à situação da dívida que o município tem com a CELPA, aí é uma questão de administração. Se há esse desconto, né, eu não sei se de forma legal, com uma ordem judicial, se não, esse desconto ele deveria ter sido verificado, né, junto com a administração, para que faça esse repasse da dívida da Equatorial de forma diferente. De toda sorte, como o vereador Vanieri falou, não está trazendo nenhum ônus para o nosso município. Pelo contrário, está trazendo para esta Casa de Leis possibilidade de poder alocar todo o seu orçamento de manutenção desta casa com este imposto também, que é autorizado já pelo Tribunal de Contas e também demais leis federais. Então, feitas as discussões, não havendo mais discussão para se fazer, coloque em votação esse primeiro turno. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários façam algum sinal. Solicito que registre o voto contrário. A maioria considera, então, aprovada o primeiro turno essa proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta presente sessão, colocando os vereadores cientes de que a qualquer momento podemos também convocar sessões extraordinárias. Muito obrigado a todos, tenham uma boa segunda-feira. E a você de casa, até a próxima sessão. Muito obrigado.